Graça e paz, um prazer, uma alegria novamente estarmos aqui para o nosso encontro com os minutos com Deus. Espero que, como eu entendo que todas as vezes, esse tempo possa ser importante para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, para o seu andar com o Senhor. Então eu me alegro muito pela sua participação. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, e que esse tempo seja um tempo de crescimento na vida espiritual. Então, a todos vocês, que Deus esteja operando e trazendo realmente um bom entendimento para que todos possam crescer nessa graça maravilhosa de nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor Cid. Amém. A graça e a paz, queridos irmãos e irmãs. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente com vocês para esse tempo de comunhão, para esse tempo com o Senhor Jesus Cristo, para esse bate-papo, pastor Sidney, sobre a palavra de Deus, para aprendermos mais essa palavra. Eu quero convidá-los para que possamos ter agora um tempo de oração, já preparando também os nossos corações para aquilo que Deus tem já separado para nós, para essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Pastor Sidney, o senhor ora com a gente? Vamos. Nosso Pai, nosso Deus, nós te somos gratos por teu grande amor, a tua graça que nos sustenta, a tua misericórdia que nos acompanha a cada dia, fazendo-nos usufruir Amém, Jesus, da tua manifestação de amor, com tuas dádivas, com as bênçãos que são necessárias para o nosso dia a dia. Nós te louvamos porque Sim, sabemos que tu has de falar conosco através da tua palavra, e que tu has, Senhor, através do teu Espírito Santo, nos ensinar coisas novas, ou reforçar aquelas que nós já sabemos, para que possamos firmar a nossa vida de uma forma mais certa, nosso andar contigo, nosso esperar em ti, diante de nossas lutas, diante de nossas aflições, sabendo que tu és o Deus em quem nós temos essa esperança, que tu tens a resposta diante de todas as nossas aflições. Por isso pedimos a tua direção, pedimos a tua assistência neste momento. Amém, Jesus. Para que possamos ser ensinados por ti através da tua palavra. Amém, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quero aqui dar uma boa tarde, sim, de maneira mais pessoal, para alguns irmãos e irmãs que já deram um oi, viu, pastor? Já, página. Bom também. Para a Gisele, para o Vildo, para a Maria Bissoc, para o Célsio, para a nossa irmã, nossa secretária aqui, a Rosana. Graças a Deus, pastor, dia 19 ela está de volta. Aleluia. Que bênção. É que hoje estamos somente eu e o pastor Sidney. O nosso querido irmão Giovanni também hoje teve um outro compromisso médico, não pôde estar aqui conosco hoje, mas nós dois e mais Jesus com a gente e aí com vocês, é um prazer mais uma vez muito grande tê-los aqui. Hoje nós temos um tema muito especial que nós estaremos conversando aqui, viu, Rosana? É um tema que eu sei que vai encher o coração de vocês. O salmista, ele fala assim, esse salmo e ver quão maravilhoso é esse salmo, pastor. Sim, pastor, pode. Salmo 30 é um salmo muito forte, É um salmo que trata de um homem, eu posso até dizer assim, que nós vamos entender depois, de um homem bom e temente a Deus. E esse salmo, muitos, pastor, atribuem a Davi, um salmo davídico, mas ainda não tem nada consistente em cima. Não é uma certeza, pastor? Na verdade, lá no
no original, no hebraico, Sim. o subtítulo desse Salmo. salmo é Salmo da casa de Davi. Agora, quem escreveu, possivelmente pode ter sido Davi, ou como pode ter sido uma outra pessoa, sim, da casa de Davi. Temente a Deus, e eu olhando, procurando me aprofundar um pouquinho, um homem bom, temente a Deus, um homem de fé, um homem que confiava no Senhor, passando por uma experiência um pouquinho difícil, né? E esse salmo, eu digo assim, está tratando então de um homem bom, né? De um homem temente a Deus, de uma pessoa que crê em Deus. Nós que cremos em Deus, cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sim, Ele nos separou para andarmos com Ele, né? E nós somos caracterizados como pessoas boas pela ação de Deus, que nos tirou de um mundo mau, de comportamentos errados, e nos deu um caminho, né, de bem, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho digno, um caminho saudável. Esse, sim, é o homem, é a mulher, é o homem bom, a mulher boa, diante dos olhos de Deus. Agora, esse salmo me diz também que não é porque somos bons, porque nós temos separado as nossas vidas, uhum, para andar na presença de Deus, que nós estamos isentos de situações complicadas. Verdade, pastor. Complicadas. Hoje não precisamos nem argumentar muito sobre isso, porque diante da pandemia que nós vivemos, e independente da pandemia também, né, a história nos mostra de homens e mulheres tementes a Deus que muitas vezes enfrentando situações difíceis, não só com respeito à saúde, mas outras áreas, outros níveis da vida. Mas homens tementes, mulheres tementes a Deus, que experimentam situações complicadas e difíceis. Aqui nós temos exatamente esse salmo, né? Esse homem bom, esse homem temente a Deus, Deus está tratando deste homem, vamos dizer assim, porque o homem é chegado a Deus, que estava num completo desespero, a vida dele estava aqui, vamos dizer assim, numa situação de morte, uma situação comprometida, e ele, sim, estava se sentindo assim enfraquecido, ele não conseguia ver a luz no fim do túnel. Sim. Então essa era a situação deste homem. Vamos ler, pastor? Sim, o Salmo 30? Exatamente. Os irmãos pegarem o contexto aí. Eu estou fazendo essa introdução só para a gente começar essa leitura, pastor. Isso, vamos lá. Vamos lá então, né? Vamos lá. Eu posso ler uma parte e depois, isso, né, posso ler a parte seguinte do Salmo, né? Amém. Diz assim, este homem de Deus, eu te exaltarei, olha que impressionante, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, diz o texto aqui, para que não descesse à sepultura. Salmodiai, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. E aí, pastor? Amém, amém. Como vocês ouviram, né? O verso 6, no finalzinho, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto,
fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste com alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia! Amém, glória a Deus, louva a Deus aí, meu irmão. É o nome do Senhor. Minha irmã, viu, Pichita? Louva o Senhor aí, meu irmão. Ô, meu irmão, alegria, glória a Deus conosco, que Deus abençoe você também. Amém. Que palavra oportuna para nós, né? A palavra de Deus sempre é oportuna. A palavra de Deus sempre tem um toque para nosso momento, na nossa vida, na nossa história, na nossa situação, queridos. Aqui vimos este homem de Deus, pode ser você, minha irmã, né? Que muitas vezes vivendo em situações extremas. E eu percebo aqui, pastor, ele está vivendo uma situação complicada. Possivelmente aqui ele viveu a situação complicada, ele está relatando a sua experiência. Verdade. E ele inicia esse salmo, ele inicia de uma forma muito forte, né? Eu te exaltarei, ó Deus, e ele diz a razão, né, dele reconhecer Deus, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Tá? E é interessante essa declaração deste homem. A primeira coisa que eu entendo aqui, queridos, que podemos ver nesse salmo, pastor, que nós podemos ver nesse salmo, é que o Senhor, conforme as palavras do salmista, restaura a vida deste homem. Ele está ali agradecido a Deus porque sua vida foi restaurada, né? Foi libertada de todo o mal, né? Foi uma vida que foi alcançada pelo sobrenatural de Deus. Por isso, a gratidão do salmista. Verdade. A gratidão do salmista a Deus acerca do livramento, né, de uma grave enfermidade, porque a maioria dos comentaristas entendem que essa foi a razão, né? Foi a razão. Ele estava muito enfermo, a sua enfermidade era uma enfermidade gravíssima, ele estava à morte, estava muito enfraquecido, e aquela enfermidade estava levando à cova, estava levando à sepultura. Né? E ele reconhece, a mão de Deus, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus. Esse é o primeiro ponto desse salmo, que me ensina, que deve nos ensinar permanentemente que esse reconhecimento de Deus tem que perdurar em nós. Amém, amém. Até passarmos por uma outra experiência. E aí esta manifestação do reconhecimento da nossa parte de Deus cresça ainda muito mais, pastor. Amém. Porque é através das nossas experiências, das nossas tribulações, de tribulação em tribulação, que a nossa fé é revigorada. Então a sua exaltação deve ser revigorada a cada dia mais, não pode ficar no passado. Amém. Numa lembrança simplesmente. Ela precisa perdurar até um outro confronto na nossa vida, pastor. Sabe, pastor Sidney, o senhor comentando aqui nesse texto, eu fiquei pensando aqui algumas coisas, sabe? Sim. Entre elas, a própria oração de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele diz assim, não para o Pai nos tirar do mundo, mas para enquanto estamos nesse mundo, porque já não somos mais esse mundo, né? Enquanto estamos aqui neste mundo, nos guardar do mal. E algo assim que aqui o pastor comentando, e é interessante, fica muito mais claro para nós a pensarmos nesse contexto, que o salmista estava doente, talvez uma doença para a morte,
e os seus inimigos estavam se alegrando que ele ia morrer. Esse é o detalhe, né? Não é? Esse é Sabe o outro que eu detalhe. estava pensando sobre isso aqui, pastor? Assim, que infelizmente a gente vive num mundo que as pessoas, e aí eu vou estender aqui, inimigos ou não, por vezes tem mais alegria, prazer na nossa tristeza, na nossa derrota, do que nas nossas vitórias. E até na nossa morte, né? Às vezes até na nossa morte. Olha, aquilo que a gente, eu acho que até comentou, não sei se o pastor que comentou aqui, mas hoje a mídia não fala mais, né? Da morte do Lázaro. Não é verdade? É verdade. Fez todo um sensacionalismo em cima, depois colocaram aquela imagem que para mim foi uma imagem triste, chocante, que mostra a corrupção do coração humano. Daqueles policiais carregando de qualquer jeito aquele corpo semi-morto, porque pelo que eu entendi, posso estar equivocado, ele ainda não estava morto, eles estavam levando para o hospital e chegou morto no hospital. Tanto, sim. Né? Então, transportando de qualquer jeito, deixando cair no chão e depois festejando. Tudo bem, festejar a prisão de um bandido, eu até compreendo. Mas não a morte. Mas a morte... E aí a gente vê até pessoas que têm... complicado dizer temor de Deus no coração. Não sei se uma pessoa que realmente tem temor de Deus no coração aplaudiria isso. Isso mostra para nós que essa coisa do coração humano, de ter o prazer de se alegrar, não importa, pode ser a pior das piores pessoas, com a desgraça. Bom, vamos pensar assim, aqueles 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz. Né? Aplaudir porque eles estão morrendo. Mas não foi naquela hora que um obteve a salvação? A gente não sabe quando uma pessoa vai alcançar a salvação. Talvez um rapaz daqueles tivesse sido preso, julgado, condenado, na cadeia pudesse alcançar a salvação dele. Não sabe? Não sabe. O pastor está me lembrando de uma historinha, que há muito tempo eu ouvi, não sei se essa história é verídica ou não, mas conta-se de que havia uma pessoa muito mal quista no meio da sociedade, na vila onde ele morava, uma pessoa que tinha um caráter muito ruim, né? Não era uma pessoa boa, e era tida como uma pessoa realmente muito ruim. E mexia com as pessoas, com as moças, e zombava. Então era uma pessoa que não era querida na vila. E ele acabou morrendo. E lá no momento do sepultamento, poucas pessoas estavam ali. E as pessoas que estavam ali só estavam dizendo assim: ainda bem que ele morreu. Agora não temos mais alguém para estar importunando, criando problemas, criando dificuldades. E aí muitas pessoas se manifestaram negativamente com respeito a essa pessoa, né? Que aparentemente era uma pessoa realmente muito desagradável. Mas uma pessoa que estava ali, depois que todos falaram, essa pessoa disse o seguinte: pastor, mas ele assobiava muito bem. É muito lindo o assovio dele, né? É impressionante. Agora, como cristãos, o pastor aqui está falando algo que é muito delicado, e nós precisamos fazer esse discernimento, né, pastor? Com certeza, pastor, com certeza. Jesus, a palavra nos ensina que nós devemos o quê? Odiar o quê? Pecado. Já entendeu, mal, né? Devemos odiar o mal, o pecado. Jamais. Aí nós temos os 2 ladrões da cruz que o pastor mencionou aqui. Exatamente. Interessante isso, queridos. Que isso seja de ensino para nós. Tá? Essa palavra ensino. Acho que não vai dar para a gente terminar essa reflexão, não, pastor. Vamos ter que andar devagar. Tá? É um tema bastante amplo, né, pastor? É muito rico. Quando a gente fala da tristeza para a alegria, muito rico. As escrituras falam abundante, muito disso. Abundante, né? abundante. A nossa vida, quando a gente pensar na própria conversão, né, pastor? A conversão é uma passagem
de uma vida triste que caminha para a morte, É uma marca para uma vida alegre, porque ela caminha para a eternidade, para a Aí vida está, eterna. da tristeza para a alegria, da morte para a vida, exatamente, da perda para o ganho, e assim por diante. Exatamente. Que coisa maravilhosa é isso, queridos. Então se agarre nesse Deus, se agarre nesse Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja o limite, seja o irmão possa estar vivendo o limite na sua vida. Sim. E às vezes nós passamos por isso, até como pastores, verdade, né? Verdade. Até de uma forma pessoal, ou até mesmo do ministério pastoral, estamos no limite. Quantas vezes, queridos, no meu trajetório, na minha vida pastoral, na ação pastoral ativa, algumas vezes, e eu não sei, talvez com o pastor Ismael e com todos os pastores também, não é diferente. Algumas vezes aconteceu de eu estar sentado na minha escrivaninha e ali chorar diante de Deus e ver aquele senso de desistir. De desistir do pastorado, de desistir, não de Deus, mas desistir do ministério pastoral. Parece que a coisa está difícil, que não há como sair de uma situação. Mas nesses momentos de quebrantamento, amém, quando nós levantamos a nossa voz, exaltamos o nosso Deus, reconhecemos o poder de Deus, é Ele que nos levanta, Ele que enxuga a nossa lágrima, é Ele que nos faz ver a vitória e nos leva por caminhos de vitória, como foi a minha experiência. Eu não tenho dúvida que foi a experiência do pastor Ismael e todos os homens e mulheres de Deus que têm renunciado às suas próprias vidas para anunciar o Evangelho. Como também não pode ser diferente para você, meu irmão, na sua vida, no seu caminhar cristão, nos seus desafios, na sua vida, permaneça. Amém. Que o desânimo, Jesus nos diz isso, que o desânimo não tome conta da sua vida. Olhe para o Senhor, exalte o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus vai te renovar, vai Amém. Te restaurar, vai te levantar, diz a palavra do Senhor. E já no início desse salmo é tudo isso que nós estamos já falando. É verdade, pastor. Tudo isso nós estamos falando, essa graça tremenda, essa ação poderosa de Deus, esse amor de Deus, essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, essa graça do Senhor que nos faz permanecer sempre de pé, né? Ali, firmado na rocha, o Senhor Jesus Cristo. Vem a tempestade, bate o vento com ímpeto, com muita força. E o que vai acontecer, pastor? Permanecerá. Exatamente. É isso, tem tanta coisa para falar. Com certeza, né? E, pastor, então, assim, eu sei que o senhor separou algumas lições que nós podemos tirar aqui dessa experiência do salmista, sim, né? Que era da casa de Davi, como o senhor falou. Não sabemos se é Davi ou uma outra pessoa, né? Não é verdade? Qual seria uma primeira lição, então, pastor? Além dessas, lógico, que a gente já comentou aqui, de uma maneira assim, bem pontual, que a gente pode tirar esse salmo para a nossa vida. Pegando os dois primeiros versos desse salmo, sim, a primeira lição, ou então do salmo todo, a primeira lição que eu entendo, pastor, é que jamais devemos esquecer da bondade de Deus. Amém? Então vamos enumerar isso. Bondade de Deus. Bondade de Deus. A bondade de Deus, logo, isso é óbvio, sim, não é para Ele mesmo, né? Com certeza, graças a Deus. Porque a sua bondade não é para você mesmo, não é para mim, não é para você mesmo, é para quem? É para o terceiro. Então essa bondade de Deus é para nós, a nosso favor. Aqueles que, a favor de todos os homens, de todas as criaturas, mas aqueles que andam na presença, que temem a Deus, que andam segundo os propósitos de Deus, vão alcançar. Essa bondade já está dada à humanidade, a todas as pessoas. Nós poderíamos dizer assim, né, pastor Sidney, porque um salmista está trazendo isso aqui para algo muito pessoal,
E quando ele então enfatiza isso, ele está dizendo da bondade de Deus na própria vida dele. Ele é alvo da vontade de Deus. Se nós pensarmos que esse salmo é o salmo da casa de Davi, a casa de Davi conheceu a bondade do Senhor. No outro salmo, nós temos somente dizendo assim, né? Que nós veremos a bondade do Senhor sobre toda a terra, né? Que é o que o Senhor está dizendo, né? Então, bondade. Quando a gente reconhece a bondade de Deus, e isso é importante aqui, irmãos, quando alguém muito pessoal faz algo bom para a gente, nos trata com bondade, qual deve ser a nossa resposta, né, pastor? Tanto essa pessoa e quanto mais aqui a Deus. Eu estou lembrando da sua mensagem de domingo, pastor. Sua mensagem de domingo. Uma irmãzinha depois do culto, sim, ela vai lá em casa, às vezes nos leva alguns agrados. Coisa boa. E aí, nessa semana, minha esposa fez um bolinho gostoso. Sim. Quando ela foi levar alguns agrados para nós, a minha esposa ofereceu um bolo que ela faz um bolo tão gostoso. Sim. E essa irmã, no final do culto de domingo, ela disse assim, olha como estava delicioso aquele bolo. E os filhos que estavam com ela, ficaram admirados com o bolo que eles comeram em casa. Né? Eu disse assim, aí eu fiz a irmã, lembra da mensagem do pastor Ismael? O amor é através de atitudes. Amém, isso mesmo. Eu não preciso dizer que eu te amo, pastor. Eu não preciso dizer que eu te amo, meu irmão, minha irmã. Eu tenho que demonstrar em atitude esse amor. Então a irmã tem demonstrado amor através dos agrados. Sim. São as linguagens de amor. Exatamente. E nós estamos simbolizando, mostrando também o nosso amor através do nosso agrado a seu favor. Isso. Essa bondade de Deus. Amém, pastor. E olha, você já entendeu, né? Depois do culto, você pode passar lá na casa do pastor Sidney, que tem um bolo lá para comer. E você já comeu daquele Já, e é bom, gente. Olha, um cafezinho, aquele café assim, o pretinho mesmo, com aquele bolo, meu Deus do céu. É uma delícia. Tudo de bom, né? O povo vai ficar com vontade agora, pastor. Só que o bolo ele é gostoso, eu como, mas na verdade não altera em nada em mim, né? Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas tudo bem, vamos em frente, pastor. É saudável. Né? O seguinte, nessa primeira lição, queridos, isso é bom da gente ficar descontraído um pouquinho, conversar, que a palavra de Deus tem que ser leve para nós, né, queridos? Isso. A palavra de Deus tem que ser agradável e tem que ser uma coisa tão natural na nossa conversa, na nossa ministração. E eu estava falando que a primeira lição que eu tirei desse texto é que nós jamais devemos esquecer dessa bondade, da misericórdia, do amor de Deus, que sempre está a favor de todos os homens, mas aqueles que andam na presença de Deus vão usufruir de uma forma especial, vão ver o sobrenatural, vão ser alvos do sobrenatural de Deus em suas vidas. E entendo também que a prova disso, aqui no Salmo, olhando aqui para o salmista, né, a prova disso é um espírito de gratidão, né? Um espírito de gratidão que tem este homem, né? Pois um espírito, pastor, de gratidão sempre reconhece e exalta a Deus. O salmista aqui está exaltando a Deus. Amém. Tempo, temos falado isso, tempo e fora de tempo. Jamais você, querido, deve deixar de exaltar a Deus. Amém. Isso é uma coisa bem significativa, né, pastor, que a gente vê no salmista, que não importa a situação que ele esteja, ele exalta Deus, ele bendiz o nome do Senhor. E aqui, pastor, né, eu creio que o senhor colocou algo importante, quando
a gente vê a bondade de Deus, ou a bondade de Deus através de uma vida de uma outra pessoa. Sim. Porque quando alguém, como o senhor falou, né? Quando alguém faz algo pra gente, aquilo que a pessoa faz pra gente de bom, né? Ela não faz porque ela é obrigada a fazer, ela faz por amor. É atos de bondade, vamos dizer assim. É porque ela está possuída de bondade. Então, às vezes a gente vê, uma observação aí, né? Às vezes a gente vê pessoas que vivem assim, achando que o outro faz mais do que obrigação. Não sabe ser agradecido. E tem gente que lida com Deus assim também. Como que se Deus tem que fazer. E se Deus não fizer, reclama, murmura. Por isso, eu gosto muito desse cântico que saiu, já falei isso. Que Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele continua sendo Deus, se não curar, continua sendo Deus. Eu o adorarei, né? Eu serei grato em todo o tempo, né, pastor? Verdade. E é interessante, né, que quem tem Jesus tem essa convicção. Amém. Tem essa segurança. E eu lembrei de um cântico do século passado. Isso é com ele. Opa, não, eu também sou do século passado, né? Um cântico do século passado. Da primeira parte. Meu Deus, a gente tá ficando velho, hein? Da primeira parte do século passado. Você é pastor mais do que eu. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. O Senhor seja exaltado, né? Senhor seja louvado e glorificado, porque eu posso dizer ainda que esse cântico eu cantava ainda na primeira parte do século passado. Olha aí, pastor. E você conhece. Qual que é o cântico, pastor? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Precisamos falar mais alguma coisa? Pastor Cid, o pastor Lucas está dizendo assim, ele acalma o temporal. Calma também. Podemos transformar isso, né? Isso. Passa. Ele acalma e o temporal vai embora, né? Isso mesmo. O que aconteceu lá? Tá Jesus, né? Essa é a história lá de Jesus, Lucas, né? Isso. Alegria, Lucas, tá? Tô te devendo, tá bom? Você sabe o que é. Fiquei de ir lá, acabei na última hora não conseguindo, mas Deus abençoe vocês, né? Amém. Aí com vocês, na igreja, mas Deus vai me dar a oportunidade de estar com vocês, hein? Ainda... Pastor, para a gente concluir hoje... vamos ter... Para a gente concluir, vamos falar dessa segunda lição, porque existe para mim algo que daí é da nossa parte, uma lição que o salmista traz aqui, que é aquilo que ele tem em relação a Deus, não é verdade? No seu estado terminal, vamos dizer assim. Sim. Terminal, né? De impossibilidade, vamos dizer assim. E a segunda lição, pastor, queridos, que eu tiro para mim, é que esse homem era um homem de fé. Isso. Tá? E a fé, ela é exibida, ela é manifesta exatamente nesse tempo. Amém. Quando a carne quer dizer não. Quando a carne quer desistir, quando a nossa vontade está no limite, quando tudo contribui para uma destruição, para um caos, para um estado realmente de perda. E está aqui, essa é a lição que eu tiro para a minha vida. E que você possa avaliar isso na sua vida também. Né? Sim, amém. Esse homem era um homem de fé, apesar do seu estado caótico, complicado ali. Ele não perdeu a esperança, pastor. Ele não perdeu a esperança, não se deixou
vencer, aqui o texto diz, vencer, eu digo assim, vencer pelo mal. Sim. Porque a lei é o mal e a atitude dos inimigos em debochar, eram dois escarnecê-lo, era o mal. Dois males, é isso que eu ia acrescentar agora, dois males. A sua enfermidade e os inimigos que estavam ali afoitos, tomara que morra. Como urubu em volta da carniça. Tomara que morra, porque a morte deles seria a razão da alegria deles. E até mesmo de zombaria. Sim. Né? E ali aqui nós temos esse homem numa situação caótica, como eu falei, aqui nessa situação. E ele o que fez? Ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus. Ele clamou por socorro, queridos. Ele clamou por socorro. E Deus o que fez? Deus o sarou. Deus o socorreu. Deus o livrou da morte. Os dois, o versículo 2 e o versículo 3. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Amém. Não permitiu, Deus não permitiu que os inimigos deste homem, que seus inimigos, né, que desejavam, conforme aqui desejavam a sua morte, se alegrassem, conforme o verso 1, se alegrassem, né, Deus frustrou a alegria dos perversos, dos seus inimigos, né, e transbordou o coração deste homem, do seu filho, daquele que confiava nele, aquele que tem a sua vida comprometida com Deus, encheu de alegria. Amém. Encheu de alegria, de satisfação, né? de vitória. Então, essa é a segunda lição, né? Era um homem de fé, ainda que... Então vamos pontuar aí, gente. Qual é a outra lição que a gente aprende aqui com esse salmo? Né? Nós vemos um homem que, apesar da situação, ele mantém firme a sua fé e confiança em Deus. Né? É um homem que mantém firme sua fé e confiança em Deus, ou seja, uma fé, uma confiança firme em Deus, não importando a situação que está vivendo. Essa é uma lição para mim e para você, como o pastor falou aqui, que ainda que você passe por algum tipo de experiência extrema, né? Seja na área da saúde, e hoje mais do que nunca a gente está vivenciando essa realidade, seja na área financeira, irmãos, pessoas perdendo seus empregos, famílias passando por privacidades, irmãos que antes tinham a sua empresa, tinham seus negócios, fecharam, quebraram, tanta situação, né, difícil e extremas, às vezes, e muito mais ainda, pastor, situações que entristecem muito, que são problemas familiares, complicações no relacionamento, até mesmo causando separações, causando danos terríveis. Verdade, pastor. Então, vamos nos colocar diante de Deus numa situação extrema. Viu, pastor? Até falando nisso, às vezes a gente acaba dando valor demais àquilo que a gente não deve dar valor. Que o senhor acabou de comentar aqui, e eu não podia deixar de fazer uma referência aqui, né? Esse salmista, ele não valoriza mais a alegria dos seus inimigos em detrimento da sua confiança e fé em Deus. Ou seja, ele não se alegrou com a tristeza deles, né? Isso, exatamente. Mas assim, ele também não deixou que a postura, a atitude dos seus inimigos determinasse a sua vida, a sua
firmeza na fé e no seu ato de confiar em Deus. Caráter formado. Exatamente. Né? Quantas vezes nós vemos pessoas, vamos dizer, até nós, sim, podemos cair nisso, de dar valor ao que os outros estão dizendo. Não é? Cadê o Deus dele que está permitindo ele ficar doente? Cadê o Deus dele que permitiu morrer? Ou qualquer outra coisa. Gente, essa fé, né, pastor? Isso essa é muito claro na Bíblia. Deus, né? É para a gente enfrentar justamente isso também. São duas lutas, né? No mundo material, no mundo físico, sim. No mundo da nossa vivência humana e no mundo espiritual. Exato. São duas batalhas que se travam dentro daquele que crê, aquele que teme a Deus. São duas batalhas. E isso é importante. Importante que, conforme a experiência desse salmista, que a gente percebe o caráter, como o pastor estava falando, o caráter bem estabelecido, firmado, não vulnerável diante dependendo das situações, das circunstâncias, mas um caráter firmado. Ali nós percebemos esta postura deste homem que eu tenho que vivenciar e pedir a Deus cada dia que Ele trabalhe na minha vida, que você também, meu irmão, diariamente peça a Deus, trabalhe com Deus, trabalhe essa situação de que Deus possa te dar esse caráter firmado mesmo, né? Esta postura, né? De que nada vai interromper a nossa postura diante de Deus. Amém, né? amém. E pelo contrário, quando nós somos confrontados, aquele que tem o seu caráter transformado pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, pela autoridade e o poder, né? A autoridade do Senhor Jesus, ele está bem edificado, ele não será levado, ele não se deixa abalar, não vai se deixar abalar. Então, por maior que seja o seu inimigo, aqui inimigo não pode. Vamos agora trabalhar isso um pouquinho, também finalizando esse momento de reflexão. Não vamos nos referir simplesmente a pessoas, mas às circunstâncias, às situações que estão ao nosso redor. Então nós não vamos permitir, né? Nós vamos repreender este mal, conforme essa orientação da palavra de Deus. Nós devemos repreender todo o mal, e da nossa parte, e o mal que se apresente, ou a ameaça que se apresente dentro da nossa possibilidade, da sua possibilidade humana, afastar-se deste mal, porque muitas vezes nós andamos por caminhos perigosos, na beira de precipício, nós sabemos que é perigoso, e nós teimamos andar. Insistimos. Podemos cair como a ovelha caiu no precipício. Né? E nós precisamos da misericórdia de Deus para nos levantar, para nos curar, para tratar conosco, porque esse é o Deus de misericórdia. Mas essa segunda lição, para a gente fechar então, pastor, então, me ensina isso. Seja qual for a sua situação extrema na sua vida, seja qual for o seu momento difícil na sua vida, não deve entregar os pontos, não deve desanimar. Pelo contrário, a palavra de Deus nos chama, devemos clamar pelo socorro de Deus. Amém. E é Deus que vai. Esse é o meu e o seu recurso. Deus que vai intervir, né? Então vamos continuar na semana que vem, pastor? Amém. Esse salmo. Pastor, eu gostaria que você lesse esse salmo. E lesse todos os dias. Né? Lesse todos os dias até a próxima quarta-feira. Lesse versículo por versículo. Fizesse do versículo a sua oração. Se coloque diante de Deus. Fala comigo, Senhor, através desse verso. Que tu queres falar comigo, trabalhar no meu coração. Amém. Né? Amém. Porque você e Deus, nós só estamos abrindo aqui uma situação da palavra de Deus, para que o Espírito de Deus trabalhe com profundidade no seu homem interior, na sua essência interior. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Pastor Cid, antes de nós orarmos, como o pastor falou de inimigo, eu gostaria que você, amado irmão,
tivesse com muito carinho isso que eu vou te dizer agora. Nós devemos entender que os nossos inimigos não são pessoas. Claro. Pode até existir pessoas que se colocam no nosso caminho e que vão assumir uma forma de inimizade. Do inimigo da nossa parte, né? Exatamente, contra nós. Eu gostaria de usar aqui como exemplo, e não poderia deixar de citar esse, não há outro além desse, o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um inimigo. Sim. Um inimigo da igreja, um inimigo terrível. do caminho. Terrível. Sim, talvez até mais um inimigo do próprio Deus do que da própria igreja, não é? Mas esse inimigo se tornou um grande amigo. Que transformação. Então, aquele que talvez hoje, no seu caminho, apareça como um inimigo, amanhã ele pode se tornar um grande amigo. Então, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Amém, pastor? E Jesus vai firme, né? E diz que devemos amar os nossos inimigos, orar pelo que nos persegue. Amém. Então, é isso mesmo. Pastor, vamos orar? Vamos. Vamos. Pai querido, nós te agradecemos, Sim, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Jesus, conversando um pouquinho acerca da tua palavra, Deus abrindo amado. o coração, recebendo de ti, Senhor, a beleza da tua palavra, esse pão maravilhoso que nos sustenta. Jesus. Que, Senhor, essa palavra tenha calado o coração do teu filho, da tua filha que está participando deste momento. Pai, que cada dia Tu estejas alargando os seus corações, Tu estejas tomando todo o seu ser interior, ensinando verdades, ó Pai, que o mundo não ensina. Pai, ensinando verdades cuja fonte é a Tua palavra, cuja fonte é o Senhor Jesus. Senhor, cuja fonte é o Espírito Santo, que vai nos ensinando, vai nos alertando, vai nos mostrando, vai nos guiando a essa verdade. Por isso, Senhor, que sejamos sensíveis à Tua palavra. Deus, sim, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aquilo que precisa ser transformado, mudado, tirado, arrancado. Amém, Senhor, que seja na nossa vida, que seja na vida do Teu filho, Tua filha. Por mais duro que seja, Senhor, devemos lançar nas mãos do Senhor Jesus. Amém, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades, sabendo que Ele morreu por nós. Ele já nos libertou, já nos abençoou, já nos alegrou através da sua morte naquela cruz. Sim, Senhor. Por isso, Senhor, te agradecemos. Que a tua graça Senhor, nos leve a essa dimensão, essa profundidade do andar contigo, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Sim, Senhor, sim, Pai. Amém. É nessa fé que nós estamos aqui concordando com a oração de que o Senhor é o Deus que transforma a alegria, o Senhor é Deus que transforma os nossos corações, nos alegrando, Senhor. Sim, transforma as coisas doídas que nós passamos, verdade, Senhor, em ensinos até mesmo para a nossa vida. O Senhor é aquele que no lugar da tristeza põe alegria, no lugar do choro o Senhor põe o júbilo. O Senhor é quem nos toma pela nossa mão e nos guia em segurança. Obrigado, Pai, pela palavra que pudemos compartilhar, ler e conversar aqui nesta tarde. Amém. Palavra, Senhor, que o Espírito grava em nossos corações. Sim, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Sidney. Obrigado, Senhor, pela sua família. Pai, obrigado pela vida de cada irmão, de cada uma das irmãs aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos a Tua bênção. Que seja conosco a bênção de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Santo Espírito, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, não é, pastor? Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, um beijão no seu coração e
amanhã temos culto presencial e online às 20 horas. Deus te abençoe. Um abraço, Deus abençoe, um beijo para você, que a graça do Senhor permaneça firmada no seu coração. Amém, amém. Graças a Deus.